meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de agosto de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no mês de março de 1858. E hoje vamos estudar o que, Carlinha? Me conta. Magnetismo e Espiritismo. Ótimo, então vamos envolver o nosso irmão Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esses estudos. Quanto mais estudamos, mais aprendemos e entendemos que somos pequenos diante de Tua grandeza, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Que os ensinamentos que hoje teremos possa ficar internalizado em nós, possamos usar no nosso dia a dia para melhor sentir Tua presença e dar mais um passo em Tua direção. Obrigado por essa oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Carlinha, conta pra gente. Vamos para a revista. Magnetismo e Espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências, ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma. Longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas, e aí tem uma nota de Allan Kardec, dizendo: magnetizador é o que pratica o magnetismo. Magnetista se diz de alguém que lhe adote os princípios. Pode ser magnetista sem ser magnetizador, mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. Então, ele está falando aqui, certos magnetistas, que não é o mesmo que magnetizador, não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-las mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. E Kardec era um estudioso do magnetismo, então logo que ele ouviu falar, ele também acreditou que fosse tudo do magnetismo. Nós mesmos partilhávamos no início, mas como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas sustentando com ardor teorias contrárias. As positivas são aquelas que pode se comprovar, mostrar, fazer testes, repetir. Então, assim, o magnetismo nem sempre dava certo. Os efeitos dele dependia de várias variáveis. Então, assim, por isso que ele diz, os positivistas, que é mais fácil de comprovar, já ficam mais céticos.
Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e muito frequentemente, para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. E aqui, muito nós, né? O orgulho faz parte. Outro dia eu estava escutando um cientista e o entrevistador perguntou dele: há uns anos atrás o senhor foi contra tal coisa porque não era certo, e agora o senhor está usando isso mesmo. Ele falou: eu mudei minha opinião porque eu faço ciência para ajudar as pessoas. E quando eu vi que para ajudar as pessoas eu precisava mudar o que eu achava, eu tirei meu orgulho meu amor próprio de campo e fiquei com a ciência. Então, assim, é difícil isso, né? As pessoas gostam de ter primeiro amor próprio. Eu tô certo e o resto não tá assim. Então, as discussões ganham esse, como ele está dizendo, irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, né? Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando. Procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil, né, se o interesse pessoal está em jogo. Então, se eu quero provar só meu ponto de vista que eu estou certa e não a coisa em si, é vil, né? E essa é até uma lição muito boa para o Kardec, para as discussões de hoje em dia, né? Então, ele era muito assim, o Kardec, muito civilizado, né? Muito. Ele não discutia o ponto pessoal dele, ele usava a lógica, a razão, ia verificar os fatos, né? Então ele nunca foi partidário. Isso é muito legal. E por isso que ele foi escolhido, né, para ser esse codificador, né? Porque ele é esse homem de bom senso, né? Como dizer. Não. Se tinha uma opinião diferente, ele lia, né? Ele lia, colocava, publicava e ia refutar. E refutar de uma forma lógica. Não era contra a pessoa, ele estava refutando sobre a ideia, né, que não estava batendo, né? O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Ou seja, Mesmer veio antes, abriu um espaço para umas ideias novas e aí o espiritismo veio nesse ambiente e já foi propício, né? Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma. E a gente já leu, né, não lembro agora se foi aqui ou foi em 1861, que tinha um hospital que era utilizado o magnetismo para tratar os pacientes. E era um hospital de grande porte, né? Porque o espiritismo utiliza o magnetismo. Nós utilizamos o magnetismo. Todos nós temos o magnetismo. Nós temos o magnetismo. Todos nós o temos, uns mais, outros menos. Uns sabem usar, outros não. E o interessante do magnetismo é ver que todos os corpos do universo têm magnetismo. Né? A gente estava falando dos planetas porque é o magnetismo da Terra. Então, tudo tem. A lei de atração, né? Tão legal isso, né? Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção, que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores,
devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária, que são as pessoas que estudavam o mesmerismo, o magnetismo, porque foram taxados de ridículos, né? Que não era ciência, era charlatanismo. Então, aí ele está fazendo essa declaração aqui, que ele se sentia obrigado, né? Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhes-á justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetisme, do Sr. Millet, diretor da L'Union Magnétique, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo, popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Allan Kardec. Lembrando que isso foi em 1858, o magnetismo sofreu um revés e hoje ele é chamado de pseudociência, né? Então, algumas poucas pessoas utilizam o magnetismo, mas acho que é porque não chegou a hora, porque a ciência material, com suas fórmulas, a pessoa não quer fazer a modificação, né? Então, a gente sabe que é o magnetismo da pessoa, o que ela atrai é o que ela está pensando. E aí, fazer essa transformação, ninguém acredita que está ficando doente porque ela mesma quer. Né? Então, assim, virou charlatanismo. Então, hoje ela nem é considerada ciência. Mas, acreditando, eu, pelo menos, acho que vamos chegar nesse futuro aqui. Está caminhando, né? Nós estamos voltando para isso, né? Então, os médicos já sabem que... E aí todo mundo fala, não é só uma questão de... Quando agora a moça faleceu, né? A famosa que faleceu com câncer no intestino, muita gente falando como é o câncer e dizendo assim, também não é só isso, é o que você pensa, são suas emoções, tudo que você irradia, que joga na corrente sanguínea. Então, isso está circulando na internet. Né? Então, assim, já é uma mudança para você ver que tem as potências aí. É porque, na verdade, nós não conhecemos o encéfalo. Né? Porque se a gente... Quando a gente porque o que acontece? Porque cada parte do nosso cérebro, do encéfalo como um todo, cada parte está ligada com um órgão. Tudo está interligado, né? Por isso que quando você está nervosa, você vai ver sua batida cardíaca, está 140, 150, a sua pressão arterial alterou um pouco, não é verdade? Você sente uma dor no estômago. Então, a gente não consegue entender isso, que é algo tão óbvio. Né? Então, quando eu penso... mente, né? Eu sou mente, né? Uma mente, né? Eu, espírito, sou uma mente. E essa mente, ela elabora um pensamento. E esse pensamento que reflete no cérebro vai refletir no corpo. Não tem como. E assim nós finalizamos o mês de março de 1858. Vamos entrar agora em abril de 1858. Então, período psicológico. Se bem que as manifestações espíritas tenham ocorrido em todas as épocas... Só um pouquinho. Quando a gente fala de psicológico, está falando do estudo da alma, tá? Não é ainda o conceito de hoje. Não é o conceito, né? Na verdade, quando você lê psicologia, psique, né? Logia, estudo, psique e alma, né? É o estudo da alma, né? Por isso que ele coloca, lá na Revista Espírita, ele coloca estudos psicológicos, né? Que é estudo da alma. Mas não como ciência hoje, do cérebro, das coisas. É isso que eu quis dizer. Se bem que as manifestações espíritas tenham ocorrido em todas as épocas, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre esse fato, os espíritos foram unânimes em suas respostas. Abre aspas. Os tempos, dizem eles, marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. Estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa a preparar a regeneração da humanidade. Fecha aspas. Então, em 1858, já estavam preparando essa regeneração. Esse pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável
numa carta que recebemos de um de nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem. Por isso é que a gente aprende que a transição planetária começou agora. Não, gente, a transição ela começou com a chegada da doutrina espírita, ou seja, meados do século XIX. Ali começou a transição planetária. E ainda estamos nela. Vamos ver essa carta, né? Abre aspas para a carta. Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas e, provavelmente, foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele, com letra maiúscula, né, Deus, o Todo-Poderoso, se opôs durante muito tempo à manifestação dos espíritos, como se tal manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo que requer o estudo da ciência. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar, nas ciências de observação, a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Ou seja, a era dos oráculos deveria acabar, né? Agora é estudo, é pesquisa, é botar para botar o raciocínio para funcionar. E era o período do racionalismo, né? Nós tivemos ali 1600, 1700, né? Foi o período do racionalismo, né? Que tirou a crendice e começou a usar realmente o que eles chamam de tábula rasa, né? E era necessário agora raciocinar, era necessário acrescentar, era necessário agora firmar, confirmar, verificar. E a ciência tomou uma proporção muito grande ali no século XVII, século XVIII, século XIX. Até porque, eu penso assim, os oráculos, as crendices, elas deixam a pessoa sem raciocinar, né? Vai resolver com uma coisa. Então, hoje a gente é capaz de estar estudando e saber o que pode ser e o que não pode ser, porque a gente já passou por um período de estudo, de amadurecer o nosso raciocínio, o nosso pensamento e saber o que é um embuste e o que pode ser, que é concebível, né? Continua a carta. Hoje, o período científico parece ter chegado a seu tempo. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica, ou seja, da alma. Na imutável lei de perfectibilidade que estabeleceu para os seres humanos, o que poderá fazer depois de havê-lo iniciado nas leis físicas do movimento e ter-lhes revelado os motores com os quais muda a face do globo? O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço. A marcha dos astros e o movimento geral do universo não têm mais segredos para ele. E a gente vê aqui uma falha que tem muitos segredos ainda que foram desvendados, né? Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. À sua vontade, a luz se transforma em imagens duráveis. Domina o raio, com o vapor e a eletricidade suprime as distâncias, e o pensamento transpõe o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho na via do progresso. É, pelo menos, o que se poderia deduzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso venha iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Eu acho que o interessante e o erro aqui é só acreditar que a ciência parou, né? Porque a ciência não para, os estudos são infinitos, o conhecimento é infinito, mas, junto com isso, a espiritualidade, o estudo psicológico, a alma, enfim, que a gente vê que precisa, né? Hoje a pessoa sabe tanta coisa, mas assim, um cientista sabe tanta coisa e às vezes dentro de casa se perde, né? Então, assim, precisa caminhar junto, as duas asas, né? A ciência e a sabedoria. Fecha aspas para a carta e ele vai dizer:
Esta é a carta do Sr. George, do qual havíamos falado em nosso primeiro número. Não podemos senão felicitá-lo pelos seus progressos na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve mostram que a compreende em seu verdadeiro sentido. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico e achamos perfeitamente racionais os motivos que nos apresenta, sem crer, todavia, que o período científico tenha dito sua última palavra. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Olha aqui Kardec falando o que a gente tinha dito, né? Engraçado que ele sabia, né, como homem de ciência, que a todo momento vem uma novidade, uma descoberta, e ele falou, nem de longe, tá? É porque houve um boom muito grande da ciência no século XIX, né? Então, bem, tá mudando, né? A coisa está tomando uma proporção, né? E até quando ele tem um texto dele, não me recordo onde, que ele diz assim, alguém fala que é impossível. Ele disse, acaso Deus já revelou todas as leis da natureza? Então, ele sabe que tem muita coisa que acontece. Né? Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre a manifestação dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que na antiguidade esses conhecimentos estavam circunscritos ao estreito círculo dos homens de elite. Sobre eles, o povo possuía somente ideias falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como meio de dominação. Como já o dissemos antes, alhures, jamais esses conhecimentos se perderam e as manifestações sempre se produziram, mas ficaram como fatos isolados, certamente porque o tempo de os compreender não havia ainda chegado. O que se passa hoje tem um caráter bem diverso. As manifestações são gerais, impressionam a sociedade desde a base até o cume, porque ia até para os salões aristocráticos, né? Os espíritos não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao povo, ao vulgo. Esses fatos se passam à luz do dia, falam a todos uma linguagem inteligível por todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. Lembrando que o artigo anterior era do senhor Romo, né, que andava por todo lugar fazendo as manifestações dele até à luz do dia. E eram autênticas, né? E eram assim bem exuberantes, que ele era bem... Era uma faculdade muito ostensiva. E assim, mais exemplos da civilidade. Até havia uma palestra do Haroldo que diz assim, o desafio não é estudar o que Kardec escreveu, é começar a pensar como ele, né? Ter subsídios para começar a pensar como ele. Isso é um grande desafio mesmo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais por essa oportunidade e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.